Olá a todos os amigos e irmãos em Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa pré-aula eu estarei comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã, e o escritor e comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. Ele também é membro do Conselho de Educação e Cultura da CEADEB. O pastor Josafá também é o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia e o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. Recentemente, o pastor Josafá lançou um livro com o tema 1000 Esboços para Sermões. Bem, quanto à nossa revista, o tema é João Batista, modelo dos que são consagrados a Deus para essa geração. E o assunto da lição dessa semana tem por tema João Batista, na semelhança do profeta Elias. E o nosso texto base para o nosso estudo está no livro de Malaquias, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. E considerando toda a magnitude do movimento em torno de João Batista, os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Mas o que surpreende é que esses judeus têm um rigoroso conhecimento da lei de Moisés. Porém, ao mesmo tempo, eles são cegos e surdos. Os fatos novos que Deus está fazendo no meio deles, eles não conseguem perceber. Eles estavam cativos de seu próprio conhecimento, porque eles não conseguiam enxergar as Escrituras e que elas estavam se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Tamanha era a falta de discernimento espiritual que nem mesmo um profeta como João Batista, enviado por Deus para pavimentar o caminho, conseguiu demovê-los do legalismo. De acordo com Malaquias, capítulo 4, versos 5 ao verso 6, Deus promete enviar Elias como preparação para o Messias. E o próprio Jesus viu na aparição de João Batista o cumprimento dessa profecia de Malaquias. Veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo 11 e o verso 14. Assim está escrito: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Bem, muito embora o próprio João Batista não arroga para si ser o profeta Elias, é justamente nessa humildade verdadeira que reside a autenticidade de seu ministério. E é justamente por causa de seu comportamento que Jesus, nesse texto que citamos, pode constatar, indica, que João Batista é o Elias da profecia de Malaquias. Mas além dessa expectativa do profeta Elias, também está viva na memória dos judeus outra esperança de um outro profeta para os fins dos tempos, que é o surgimento de um profeta igual a Moisés. Veja em Deuteronômio, capítulo 18, e o verso 15, assim está escrito: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Aqui é a expressão de Moisés dizendo que no futuro um profeta seria levantado com grandes sinais e prodígios como ele foi. Aqui nessa profecia, os judeus tinham a promessa de um profeta que se destacaria de todos os outros emissários de Deus. E esse profeta seria igual a Moisés. No caso, seria o próprio Messias. Esse personagem escatológico do judaísmo era chamado de o profeta. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 21, o interrogatório que os judeus fizeram com João Batista, na pergunta estava o seguinte: és tu o profeta? João Batista então respondeu: não.
Mas agora, diante desse não, os emissários estão no fim de sua dogmática bíblica, porque eles devem ter pensado o seguinte: quem afinal esse João pensa que é? Porque João não reivindica para si nenhum dos títulos escatológicos conhecidos. E os mandantes dos emissários esperavam uma resposta. Por isso que eles disseram no versículo 22, declara-nos então quem és, para que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram. O que dizeis a respeito de ti mesmo? Então, diante dessa pergunta, João não poderia responder usando sua própria inspiração ou certezas pessoais, até porque argumentos próprios não teriam validade para os doutores da lei. João precisava de uma palavra tirada da Escritura para que ele pudesse sustentar o seu testemunho, o seu argumento. Então aqui surgem umas perguntas. Será que teria um texto assim que João pudesse usar? E se tivesse tal texto, será que esse indouto pregador do deserto tem como lembrar aos mestres da lei tal texto? A resposta é sim. João Batista lembra a eles que além do profeta Elias e do Messias, ainda existe um outro personagem escatológico. Esse personagem é o que prepara o caminho do Messias. Dessa forma, João consegue de forma humilde, mas com muita maestria, inserir-se no cenário bíblico e escatológico do surgimento do Messias. Veja a resposta de João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse Isaías, o profeta. Esse texto usado aqui por João Batista é o que os doutores da lei não estavam lembrando, é o texto que os doutores da lei deixaram passar, não estavam lembrando, que é Isaías 40, verso 3. Veja que João Batista tem a capacidade de se manter inexorável, irredutível, diante dos astutos ataques dos doutores da lei. E além disso, com essa resposta, João Batista também não tem a menor pretensão de ser alguém de destaque. Observe a expressão, a voz do que clama. Não é nem o próprio João quem está clamando. Não parte dele a lição de moral e o convite ao arrependimento. Ele apenas está emprestando a sua voz a alguém que está clamando, chamando do deserto. Para melhor entender essa passagem, veja a lição de número 8. João Batista, o tema da lição é João Batista e o deserto. Você vai estar tendo mais informações sobre essa passagem. Isso porque João Batista quer deixar bem claro que ele não é importante, mas quem está clamando do deserto é que é importante, que é o próprio Deus. Isso aqui é muito tremendo, porque João primeiro ouve a voz do deserto e depois se coloca como interlocutor, como porta-voz dessa voz que está chamando do deserto, chamando o povo da cidade. Agora veja que o interessante é que o pastor Josafá Batista, que é quem escreveu essa lição, ele coloca como tema dessa lição o seguinte: João Batista na semelhança de Elias. E como a gente já viu aqui, o próprio João Batista não se apresentou como sendo o profeta Elias. Mas então, por que é que em Mateus capítulo 11 e o versículo 14, até o próprio Senhor Jesus disse que ele era o Elias que havia de vir? Nós lemos agora há pouco esse texto, no início da aula. Nesta aparente contradição estaria os espíritas certos com a sua doutrina da reencarnação?
Bem, para essa resposta, eu irei fazer uma rápida exposição do Espiritismo. O Espiritismo foi criado por um pedagogo na França no século XIX. Hoje, o Brasil possui a maior comunidade espírita do mundo. Se você perguntar a algum frequentador fiel de algum centro espírita o que é o Espiritismo, ele provavelmente vai te dizer que o Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores. O fundador e maior propagador do Espiritismo foi o francês Allan Kardec. Ele codificou os assuntos sobre os espíritas, né? Sobre a temática dos espíritos superiores, no caso, depois ficou sendo conhecido como o Espiritismo. Ele fez essa codificação em 5 livros, 5 obras bem famosas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o último livro chamado A Gênesis. Então são 5 obras publicadas pelo seu fundador e seu principal propagador, Allan Kardec. Há quem diga que o Espiritismo não seja uma religião, mas a partir do momento que se tenta explicar a realidade material usando argumentos transcendentais, né, transcendentais, ou seja, usando justificativas espirituais para explicar o natural, você acaba assim incorrendo em uma temática religiosa. Então, o Espiritismo é sim uma religião. O Espiritismo apresenta uma série de argumentos espirituais e divinos para dar as respostas, ou as supostas respostas, às necessidades das demandas dos homens. O Espiritismo nasceu da mesma atmosfera ideológica do evolucionismo de Charles Darwin, das filosofias orientais e do positivismo de Auguste Comte. Na verdade, o Espiritismo consegue mesclar catolicismo, budismo e darwinismo, formando um caldeirão de esoterismo, espiritualismo e ciência. O nome original do seu fundador é Hippolyte Léon Denisard Rivail, se eu não me engano, né? É o nome francês. Então, segundo Hippolyte Léon, ele ouviu de um médium que ele foi, em uma outra vida, um celta chamado Allan Kardec. E como na outra vida Allan Kardec reunia as pessoas para ensinar o Espiritismo, ele também deveria fazer o mesmo. Então Allan Kardec reuniu em um grande trabalho de pesquisas todo tipo de informações e arquivos antigos sobre o tema. Por isso que ele também passou a ser conhecido como o codificador, ou seja, aquele que reuniu os documentos e fez, né, uma relação de todas essas informações, lançando os fundamentos da doutrina do Espiritismo. Essas informações, inclusive, estão nas obras que eu havia citado há pouco instante. Mas o Espiritismo também usa os evangelhos do Novo Testamento como parte de sua doutrina para justificar as suas teses, né? As suas ideias doutrinárias. Por isso que alguns estudiosos do assunto chamam o Espiritismo de neocristianismo, porque neocristianismo quer dizer um novo cristianismo. O interessante é que, embora usem os evangelhos como é típico de todos os movimentos heréticos, eles distorcem os textos usando uns versículos e desprezando outros. Eles dizem que são uma doutrina religiosa, mas também eles dizem que são uma doutrina filosófica, ou uma corrente filosófica. Dizem também que são uma corrente científica. E, em essência, eles abarcam todas as religiões. Portanto, são de caráter ecumênico. Eles não creem no inferno, eles não creem no diabo, eles não creem no céu.
Para eles, o bem e o mal estão todos dentro das pessoas e acreditam que todos estão em uma viagem evolutiva. Inclusive, eles acreditam que nessa viagem de evolução está também os animais e os insetos. Mas a experiência mais conhecida do espiritismo é a comunicação com os espíritos dos mortos, que se dá de várias maneiras, sendo as mais conhecidas a psicografia e a incorporação, e sempre com um mediador entre o espírito do morto e a pessoa que está consultando. Por isso que a pessoa que media a comunicação é chamada de médium, não só porque está intermediando o contato entre o espírito do morto e o consultante, mas porque também essa pessoa que media está transitando entre os dois mundos. Nesta doutrina, eles ainda acreditam que uma pessoa, ou no caso o espírito, irá reencarnar quantas vezes forem necessárias para atingir a perfeição. Bem, eu poderia falar um pouco mais sobre essa perigosa doutrina, que na verdade não passa de uma doutrina de demônios. Mas a proposta dessa teleaula é de que seja um vídeo curto e o nosso tempo é precioso. Além do mais, eu tenho que concluir fazendo a defesa do Evangelho e refutando esses ataques de espíritos enganadores. Bem, vamos ver o que a Bíblia diz. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Assim está escrito: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todos aqueles que faz tal coisa é abominação aos olhos do Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perceba que Deus, nesse texto que lemos, é veemente contra. Deus está rejeitando de forma explícita e contundente qualquer envolvimento com práticas que envolvam a consulta dos mortos. Inclusive, essa era uma das práticas pelas quais Deus estava, como diz o texto, expulsando os povos cananeus diante da face de Israel. Vamos ver Isaías capítulo 8, verso 19 e o verso 20. Assim está escrito: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam, a expressão é chilreiam, ou murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A lei e ao testemunho? Se eles não falarem segundo estas palavras, é porque não há luz neles. Nesse texto de Isaías, Deus está perguntando de forma irônica e indignado. Ele está de forma com muita ira, né? E de forma irônica, falando o seguinte: será que vocês não têm um Deus vivo e não têm a minha palavra para consultar? Deus está dizendo: vocês devem ter vergonha de consultar os médiuns ou os videntes. Isso porque morte é um estado de separação e a Bíblia não ensina a reencarnação, mas a ressurreição. Veja 1 Coríntios capítulo 15, do verso 52 ao verso 54. Assim está escrito: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então perceba que somente na ressurreição dos salvos, na volta de Jesus, é que a igreja, os eleitos de Deus, vencerão a morte. Bem, agora falando da suposta encarnação de Elias em João Batista, como afirmam os espíritas em Mateus 11:14, onde Jesus fala que João Batista era o Elias que havia de vir. Essa expressão de Jesus está falando da similaridade que existe entre os dois e não da reencarnação. Ou seja, eles possuíam ministérios similares, atuações semelhantes. Inclusive, existe uma semelhança contextual entre os dois. Veja, por exemplo, Elias vinha do deserto, João Batista também. Elias se vestia de peles de animal, João Batista também. Elias condenou a promiscuidade e a corrupção religiosa e política da sua época, João Batista também. Elias redireciona o povo a Deus, João Batista redireciona o povo no caminho de Cristo. E mais, a rainha Jezabel fustigou o rei Acabe para matar Elias, só que não conseguiu. Já a rainha Herodias também fustigou o rei Herodes Antipas, para matar João Batista, e conseguiu. E no Evangelho de João, capítulo 1, 21, o próprio João Batista, além dessas similaridades, foi interrogado pelos judeus quando eles perguntaram: você é o profeta Elias? E ele disse: não. Então, esse não aqui de João Batista não é um não falso, de uma falsa modéstia, porque como estamos estudando sobre João, já sabemos que a sua humildade era genuína. Portanto, João está literalmente dizendo que não é Elias. E ponto final. Uma outra coisa é que a doutrina da reencarnação diz que para haver a reencarnação tem que haver a morte. E é sabido por todos que no segundo livro de Reis, no capítulo 2, no segundo livro de Reis, Elias não morreu, mas foi levado vivo para o céu. Portanto, se Elias não morreu, ele não pode reencarnar. Sobre um outro texto dos evangelhos, que os espíritas também gostam de usar, está em Mateus capítulo 17, que fala do Monte da Transfiguração, onde Jesus conversa com Moisés e Elias. Veja que a passagem de Mateus está em ordem cronológica. No capítulo 14, João Batista morre. E no capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quem aparece é Moisés e Elias. E aqui tem um erro do Espiritismo, que quebra o conceito da reencarnação, que deveria seguir uma ordem ordinária da evolução. Quem deveria aparecer no Monte da Transfiguração, além de Moisés, era João Batista, e não o espírito de Elias. Aí você pode perguntar: e por que Jesus está conversando com Elias e com Moisés e não com João Batista? Porque a doutrina da reencarnação não existe. Uma outra pergunta que você pode fazer: os espíritas estão certos porque Jesus está conversando com os mortos ali. Se bem que Elias não morreu, mas Moisés sim. E os dois estão na glória, né? Então eles estão no outro plano. E aí nós teríamos aqui uma precedência para dizer: mas Jesus está conversando com espíritos celestiais, com corpos gloriosos. Aí existe então uma precedência? Não. Porque Jesus, ele é Deus. Jesus pode conversar com quem ele quiser, porque ele é Deus.
E aqui está mais uma questão que nós podemos nos apegar, porque Jesus, a divindade de Jesus, não foi anulada. Bem, um outro texto dos evangelhos usado pelos espíritas é o Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 3. Assim está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse texto é usado para justificar o novo nascimento das almas que reencarnam, mas não é isso que, segundo os espíritas, Jesus quer dizer. Jesus está dizendo o seguinte: veja a continuação do texto no versículo 5. Assim está escrito: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água quer dizer palavra, ou seja, pela ação da palavra a pessoa é limpa, como está escrito em Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Inclusive o próprio Jesus depois falou sobre isso no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, verso 3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Então, a água aqui é a palavra de Deus, certo? E sobre o novo nascimento, o que a Bíblia fala sobre o novo nascimento? Seria a reencarnação? Não. Também o próprio Jesus diz o que é o novo nascimento em João, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, e no verso 12 a 13. Assim está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o novo nascimento aqui não é reencarnação. O novo nascimento aqui, segundo o próprio Jesus, na Bíblia e nos evangelhos, é o nascimento do novo homem, pois uma real conversão aconteceu do indivíduo diante de Cristo. A pessoa tem um real encontro com Jesus e tem a vida transformada. Jesus chama isso de um novo nascimento. E o apóstolo Paulo vai explicar muito bem isso nas suas cartas que tratam sobre a salvação. E para concluir, eu devo lembrar que ao contrário do que os espíritas dizem, de que a pessoa precisa reencarnar sucessivamente até alcançar a salvação, também é errado. Nós não cremos assim. A Bíblia assegura que a salvação não vem de nenhuma ação humana ou mecanismo filosófico ou até mesmo científico. Veja Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Assim está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ainda em Atos 4, versículo 10 e versículo 12, assim está escrito: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui nós temos o discurso de Pedro na cura do paralítico, e ele aproveita para dizer que aquele paralítico foi curado por Jesus Cristo, que havia sido ressuscitado. E Pedro aproveita e diz que o mesmo Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem. Ainda em Romanos capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10, assim está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas a pá de cal sobre os argumentos dos espíritas está mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 9 ao 31, onde, mais uma vez, é o próprio Jesus quem diz, e quem ensina, refutando aqui. Nós podemos utilizar os ensinos do próprio Senhor Jesus para refutar aqui os ensinos dos espíritas. Jesus disse que um homem morreu e foi para o inferno.
e o outro homem morreu, um homem chamado Lázaro, e foi para o paraíso. Nesta passagem bíblica, se você ler toda, você vai ver Jesus dizendo basicamente o seguinte. Eu vou sintetizar para vocês aqui. No versículo 22, o próprio Deus é quem se encarrega de cuidar dos mortos, inclusive dando a estes o destino de seu estado eterno. No versículo 27 ao 31, Jesus deixa bem claro que os mortos não podem ter contato algum com os vivos. Então, nesse ensino, cai por terra toda a dogmática, todo o bojo doutrinário do Espiritismo. Então, agora é a hora em que você pergunta: como se explica as centenas de relatos às pessoas que tiveram experiências ou contato com os mortos? Bem, pela Bíblia, já vimos que é impossível que alguém tenha contato com os mortos. Mas também já vimos que são demônios, espíritos enganadores que têm como objetivo afastar as pessoas da verdade da palavra. A Bíblia diz que os anjos caídos enganam os homens. Veja a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 2. Assim está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Você pode conferir outros textos como Atos 16, verso 16 ao 18, o livro de 1 Reis, capítulo 22, 21 e 22, e 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 ao verso 15. Claro que existem muitos outros textos, mas não cabe a nós aqui o tempo para registrarmos. Eu quero encerrar citando Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27. Assim está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como já vimos, um pouco de Bíblia, um pouco de exposição dos evangelhos, das cartas dos apóstolos e até mesmo o Antigo Testamento é o suficiente para dissolver toda a suposta rigidez da doutrina do Espiritismo. Que Deus te abençoe muito e, se Ele permitir, até a próxima aula. Amém.